Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Nossa Saúde, produzido pelo canal Intercontinental em parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber. O nosso programa hoje também é de suma importância e vem trazendo um conhecimento fundamental para toda a nossa sociedade. O nosso tema de hoje é uso de drogas na adolescência. E como todos sabemos, o uso de drogas na adolescência pode mudar definitivamente, para sempre, a vida de uma pessoa, a vida de um ser humano. E é uma época muito complicada, que é a própria época das experimentações da vida. Mas o risco está ali. O risco está exatamente nessa consequência da experimentação. Muitas pessoas experimentam e caminham muito rapidamente para o vício, e do vício, esse vício do dia a dia, para situações muito piores ainda, inclusive podendo gerar internações, criando um mal-estar não só para o dependente químico, como também para toda a família. Abordamos nos programas anteriores as questões familiares da codependência, mas hoje nosso assunto é o uso de drogas, que normalmente inicia na adolescência. Mas antes disso, eu gostaria de colocar aqui no quadro ao lado o site da clínica do Dr. Jorge Jaber. Vale a pena visitar o site. Tem aqui o curso de formação terapeutas 2025, que já está encerrado, claro, mas em breve teremos o curso de formação de terapeutas 2026. Temos também, está aqui, esse é o Facebook da clínica do Dr. Jorge Jaber. Muitas informações são encontradas ali, uma página de rede social muito importante para que todos sigam e acompanhem o que está acontecendo. E temos também, está aqui, esse é o Instagram da clínica do Dr. Jorge Jaber. Também vale a pena seguir, sempre com atualizações muito importantes. Gostaria de apresentar também 2 livros de autoria do Dr. Jorge Jaber, Alcoolismo e Saúde Mental em Pauta. Nessa foto específica, esses livros estão sendo apresentados na ONU, estão sendo apresentados pela internacionalista, a senhora Valentina, e também pela doutora Paula Zanelato. E por falar em internacionalista, a nossa matéria internacional de hoje, para o comentário e abertura do programa com a senhora Valentina, está aí. O aumento do consumo de cocaína no mundo está dando mais poder às facções brasileiras. Portanto, eu gostaria de dar boas-vindas à minha co-hoster, essa pessoa que me ajuda tanto a fazer esse programa, senhora Valentina. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, por toda a ajuda, para que esse canal consiga trazer informações de tanta importância para a sociedade como um todo. Obrigado. Boa noite, senhor Fernando. Boa noite a todos que nos assistem desde Lisboa, desde o Rio de Janeiro, desde várias regiões do mundo que falam a língua portuguesa, e em breve estaremos expandindo para outros idiomas. Bom, como o senhor Fernando mencionou, não podíamos deixar de trazer essa notícia de suma importância da BBC de Londres, né, que foi compartilhada com a BBC do Brasil pelo jornalista Daniel Gallas, tá, da BBC News Brasil em Londres. O aumento do consumo de cocaína no mundo está dando mais poder às facções brasileiras e, sem sombra de dúvidas, é a droga mais consumida no mundo já há alguns anos, e isso vem sendo retratado nos reports, nos relatórios internacionais das Nações Unidas e também na OMS. Chama a atenção que o consumo de cocaína, segundo a matéria, que eu acho muito importante compartilharmos aqui com vocês que nos assistem, o consumo de cocaína nunca foi tão grande no mundo. E esse aumento na demanda pela droga está fortalecendo facções criminosas.
por trás do negócio em países como Brasil, Colômbia, segundo especialistas ouvidos pela BBC News. Brasil, ela produz por grupos especializados também. No Brasil, o tráfico de cocaína está entre as principais atividades de grupos e facções criminosas. Nunca antes na história se vendeu tanta droga, tanta cocaína como antes, uma substância que está destruindo vidas de muitas pessoas, destruindo a família, corrompendo a sociedade. Então, essa notícia estará na bio, tá, dessa live, que é de suma importância para vocês lerem, e também está em paralelo aos acontecimentos que escandalizaram o mundo na semana passada e que ocorreram, infelizmente, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, é essa notícia internacional da semana de suma importância e relevância para esse programa e esse conteúdo de hoje também. Muito obrigada. Exatamente, muito importante isso. Realmente o mundo ficou escandalizado com o que aconteceu, porque o mundo começa a perceber que não são apenas narcotraficantes, estão se formando e se transformando, não só no Rio, como no mundo, em um grupo narcoterrorista também. Mas vamos lá, temos aqui, mais uma vez, uma presença fundamental para o aprofundamento dessa pauta, para maior esclarecimento, que é o senhor Armando Paolini, que é terapeuta da Clínica Jorge Jaber. Seja muito bem-vindo, senhor Armando. Boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui novamente. E, claro, temos em frente a senhora Valentina, essa dupla incrível que vem tirando muitas dúvidas das pessoas, trazendo esclarecimentos, fatos, até um pouco de histórias do dia a dia da clínica que enriquecem muito todos nós que queremos saber como é o tratamento, como é a abordagem, a anamnese e todo o processo da clínica Jorge Jaber com a sua equipe terapêutica. Então, temos a senhora Raquel Sandi, que é terapeuta, e a senhora doutora Paula Zanelato. Obrigado a vocês duas, mais uma vez, por mais essa possibilidade de um programa tão interessante para tantas e tantas milhares de pessoas. Obrigado. Boa noite, obrigada mais uma vez por estar aqui. Boa noite. Bom, é muito bom estar aqui com esse trio, né, que já vem enriquecendo nossos programas já há algumas semanas. E vale lembrar que esse trio, como eu ressaltei, doutora Paula, terapeuta Raquel Sandi e terapeuta Armando Paolini, tem mais de 37 anos na área de dependência química, a doutora Paula também mais de uma década, a terapeuta Raquel Sandi também tem um vasto conhecimento, todos passaram pelo curso de formação de terapeutas em dependência química, pelo menos mais de uma vez, e ainda continuam estudando, né? Porque na Clínica Jorge Jaber, nós, diariamente, a equipe multidisciplinar, mesmo que já tenha concluído o curso, faz novamente, a gente sempre traz atualizações, informações novas que acrescentam bastante para os nossos alunos, conhecimento e novos cases, novas situações, novos transtornos. Tudo que é visto lá na clínica, a gente atualiza sempre. Então, vamos aqui dar seguimento às perguntas. Vou direcionar a primeira pergunta ao terapeuta Armando Paolini. Ele que esteve comigo hoje mais cedo, café da manhã, né, seu Armando? Sim, Vamos muito lá. bom. Aproveitou aquele café da manhã maravilhoso Muito que bom. tem na clínica do Dr. Jorge Jaber. Já tomei café da manhã lá também. Que bom! Muito bom. Vamos lá, terapeuta Armando. Por que a adolescência é um período que é considerado tão vulnerável ao uso de drogas e outras substâncias? Bom, primeiro eu vou te dar o parabéns por ter escolhido o tema. Esse tema é muito, muito rico, assim. Vai dar uns 10 programas para falar sobre esse tema. Eu acho assim muito bom.
E, assim, essa pergunta eu queria dividir ela em duas respostas, se for possível. A primeira que é um pouco mais simples, mais objetiva, que é a adolescência é uma fase de transformação, de muita vulnerabilidade psicológica, muito por conta de mudanças físicas, né? O adolescente está mudando fisicamente, ele está saindo da criança para o adulto. Então, é uma transformação, né? O corpo vai mudando, as emoções vão ficando mais intensas, muito por conta dessa questão hormonal, né? Porque o cérebro também está se desenvolvendo, está num processo de mudança e de adaptação a uma outra fase que está por vir. No entanto, essa parte do cérebro que está amadurecendo, né? Que faz a gente avaliar melhor, né, os nossos atos, o cenário que a gente está, os perigos que a gente está exposto. Isso tudo ainda está em formação na adolescência. Em contrapartida a isso, por uma questão hormonal também, todo o sistema de busca de prazer, de conhecimento, isso tudo está a 1000 por hora, está se desenvolvendo junto. Então, é uma fase de muita vulnerabilidade por conta dessa imaturidade física ainda. A gente não tem essa elaboração, o cérebro não está formado. E aí o adolescente ele não consegue elaborar muito bem as coisas, ele não consegue avaliar muito bem aonde ele está, o que ele está passando. A segunda parte da resposta é que a vontade do adolescente de conhecer, de viver, de estar intensamente no meio que ele está inserido, está a 1000 por hora, né? Ele quer viver. Ele está o tempo inteiro se comparando com as pessoas que estão ao redor dele, com os outros adolescentes, aonde ele está, onde ele estuda, o que ele faz. Ele está o tempo inteiro se comparando. Então, isso também traz uma certa vulnerabilidade, porque ele não tem uma avaliação muito boa, né? Ele está se observando e nem sempre avalia muito bem aquilo que ele não sabe perceber muito bem aquilo que ele está se expondo. Um ponto muito importante nessa fase é que ele tem uma necessidade também, né, emocional de pertencimento. E quando ele faz essas comparações, ele tenta se inserir, né, se moldar para se inserir dentro de um meio. Ele quer ser aceito, ele quer mostrar quem ele é, mas ele mesmo nem sabe muito bem o que ele é, ele ainda não desenvolveu ainda preferências, ele ainda está testando, ele está numa fase de teste. E há uma idealização de como eu gostaria de ser, como eu gostaria de ser visto, como é que eu gostaria de participar nesse meio. E aí a presença da família é fundamental para orientar, para ouvir do adolescente, muito mais do que falar no início, ouvir, entender o que ele está passando. Então, é uma fase de muita exposição e muita vulnerabilidade. Por isso. Exatamente. Aí, se eu puder depois, né, acrescentar alguma parte da onde a droga se insere aí, mais na frente a gente fala um pouco sobre isso. Mas eu só aproveitando o seu gancho, até para a continuidade dessa resposta. O senhor acabou de falar do adolescente, do meio social que ele vive, e o adolescente quer ser aceito no meio social. É uma necessidade. Todos os grupos de adolescentes sempre foram assim. Eles querem participar do grupo, eles querem estar inseridos em grupos. Nós vemos muito isso nos filmes americanos, e em toda a cultura global, o jovem precisa se sentir inserido. E muitas vezes, para se sentir inserido, ele é impelido, às vezes até quase que obrigado, a fazer o uso de droga. Porque os jovens dizem, como você pode dizer que não gosta se nunca experimentou? E não só de droga, hoje em dia eles falam isso sobre absolutamente tudo. Verdade.
Vendo essa questão do pertencimento, eu queria colocar uma pergunta que é interessante. Experimentar droga na juventude. Temos esse efeito da quase obrigatoriedade, mas isso já pode, o uso, né, essa experimentação, já pode determinar ou sinalizar algum tipo de problema? Bom, vamos por partes. Primeiro, assim, é comum que o jovem sinta curiosidade. E ele vai sentir curiosidade por tudo, não apenas pelo uso de substâncias, né? Ele vai sentir curiosidade por relações, ele vai sentir curiosidade por um monte de coisas que ele vê. Ele vê. Né? Ele vê na televisão, ele vê nas redes sociais, ele vê. Então, ele vai ver esses amigos onde ele está inserido fazerem escolhas e formarem núcleos. Né? Por exemplo, na minha adolescência, era futebol. Né? Queria jogar bola. Ia jogar bola com quem tivesse ali. Era um meio que eu estava. Né? Eu frequentava um clube, o clube tinha muita questão do esporte, e eu queria fazer parte daquele meio. Então, é comum que a gente tentasse se inserir. E se eu estou inserido num ambiente em que tem uso, e geralmente tem, pode ser que eu desperte para isso também. Vamos entender que álcool é droga. É mais uma droga. E é comum de ter. Como eu falei, assim, o cérebro ainda não está formado. Então, isso pode, se ele vier a experimentar alguma substância, deixar uma marca. Né? Como o cérebro está em formação, ele não está maduro, qualquer uso, por menor que seja, pode deixar alguma marca ali. E a gente precisa olhar isso com cuidado, mas sem desesperos. Né? Isso pode ser só um momento, um instante, passar. Mas pode ser que não também. Então, primeiro é ficar atento a isso, né? Aonde ele está inserido. O ideal é que a gente converse, acolha, oriente. O quanto mais cedo isso for identificado, maior a chance de você interferir de uma maneira positiva. E o oposto também acontece. Quanto mais cedo ele está exposto a substâncias, experimentar substâncias, maior a chance também de dar errado, de desenvolver alguma doença. Não diz que vai, mas pode acontecer. E aí a gente tem um papel essencial, né, de parar, ouvir, limitar acesso a ambientes, a coisas, né? E o diálogo vai te proteger com isso, né? Isso vai sem criar nenhum tabu sobre isso, né? Se você conversa abertamente com seu filho, né? Isso pode manter vínculos, isso pode fortalecer vínculos que vão ser necessários pela vida, entendeu? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, como o cérebro ainda está em formação, como eu venho pontuando muito isso é muito importante, as emoções ainda estão muito não estão muito assim equilibradas assim. Então eu posso aprender, né? O jovem pode aprender que para se aproximar de um meio, para eu me sentir aceito, eu tenho que ter determinados comportamentos, que aí eu me sinto melhor. Eu não tenho que desenvolver grandes habilidades, é só eu fazer isso, é só eu me vestir assim, é só eu cortar o cabelo assim, é só usar isto. E eu vou fazer parte de um meio. Então, assim. E complementando, seu Armando, desculpa lhe interromper, quanto mais cedo o adolescente utiliza uma substância, faz uso da droga, mais cedo ele desenvolve a dependência química. Não sim, seria pode isso? desenvolver, pode ser que sim. Assim, a gente tem que entender que não é só o uso, tem vários fatores
que vão interferir nisso. O meio que eu estou, com quem eu estou, relações familiares, tudo vai interferir. A genética, né? Genética que a Genética, gente sempre menciona aqui como um sim, fator de risco que influencia. sim, exatamente. Fatores Então, tudo biopsicossociais. isso faz parte de um quadro geral, né? Então, é assim, é importante ficar atento, é importante o diálogo e, principalmente, ouvir, estar receptivo. Tinha um amigo meu, muito antigo, que já faleceu, ele falava que em situações assim a gente não corre atrás da galinha gritando show. Né? A gente tem que trazer para próximo. Se eu sou muito severo, se eu sou muito crítico, se eu não escuto o outro, eu afasto ele. Então, a gente tem que ter um meio termo e, novamente, como eu venho fazendo sempre, pedir ajuda. Pede ajuda. Alguém para orientar, que às vezes não é fácil, as emoções estão ali, né? A preocupação é grande, a gente vê o jornal, olha o que aconteceu agora essa semana que passou. Então, assusta muito. Então, sempre a melhor meio é talvez uma intermediação ou uma orientação de como proceder, de como estar ali, como agir. Tá certo? Tá certo, terapeuta Armando, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sei que o senhor está com uma agenda lotada, cheia de atendimentos. Graças a Deus, graças a Deus. E desejo bons atendimentos. Muito obrigado, viu? Tchau, Armando. Boa live a Obrigada, todos hein? aí. Obrigado. Armando, Até gostaria breve. de agradecer e dizer que eu tenho um orgulho tremendo, uma satisfação tremenda do senhor estar sempre aqui conosco nesse programa, mesmo estando de plantão, abrindo essa pequena janela horária dentro do seu horário de trabalho para participar e engrandecer tanto esse programa. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre o convite. Muito obrigado. Obrigada. Bom, dando continuidade ao nosso incrível programa, que hoje está espetacular, com o nosso trio maravilhoso, gostaria agora de direcionar a próxima pergunta para a doutora Paula Zanelato, que se encontra aqui presente no estúdio. Bom, doutora Paula Zanelato, quais drogas mais aparecem hoje entre os adolescentes que a senhora consegue identificar com tantos anos de prática clínica? Bom, vamos lá. Primeiro, eu estava aqui, esse tema faz a gente refletir até sobre a nossa própria adolescência, né? Eu estava aqui lembrando lembrando como essa intensidade que o Armando falou, como era presente, né? Assim, me lembro que quando minha mãe não deixava eu ir a alguma festa, eu ficava para morrer, porque aquela festa era a mais importante da vida, só que toda semana tinha uma mais importante da vida, né? Eu chorava, falava, o que vão pensar de mim se eu não for? Não vão gostar mais de mim. Mas eu me lembro assim, de ficar completamente desesperada com a possibilidade de estar excluída, não é? Então, essa necessidade de pertencimento, ela é muito presente, né? Gente, como eu sofria. Enfim, hoje em dia a gente torce para ficar em casa, né? No final de semana. E essa parte do cérebro que o Armando falou, que é chamada de córtex pré-frontal, outro dia eu estava vendo um neurocientista falando que até os 25 anos ela está em formação. Veja bem. Nossa. Né? Então, quando a gente pensa num adolescente, 14, 15 anos, esse menino não tem mais jeito. Tem jeito, gente. Com muita educação, paciência, a própria biologia, se esse paciente, né, se esse adolescente estiver bem encaminhado, ela já resolve metade dos problemas. Mas, claro, sem o uso de droga, com uma boa educação, com um bom direcionamento. Mas, respondendo sua pergunta, Valentina, sem sombra de dúvida, o álcool, ele geralmente é a porta de entrada e ele é a droga mais utilizada pelos adolescentes, ele ainda tá em primeiro ali do ranking. Mais que os energéticos? Mais que os energéticos, né? Assim,
Os energéticos, eles são prejudiciais, né? Eles também causam prejuízo, de forma geral, no organismo. Eles alteram o sistema nervoso central, mas ainda são um pouquinho menos prejudiciais, de forma geral, do que o álcool, né? Então, as famosas, hoje em dia, chamadas resenhas, na minha época era festa americana, né, o nome. E hoje em dia é chamado de resenha pelos adolescentes. Elas têm consumo de álcool e muitas vezes incentivado pelos próprios pais. Então, normalmente tem a resenha naquela casa que os pais deixam ter uma bebidinha, né? E uma cerveja, um ice, uma vodka, e os adolescentes começam o uso. Agora, é muito comum já hoje em dia o abuso de medicamentos, né? Os benzodiazepínicos, cigarros, maconha está em segundo lugar nesse ranking de uso de drogas. Então, hoje, os famosos vapes e pods. Há pouco tempo atrás, com uma paciente, eu aprendi que tem o pod, a nova versão menor do vape, né? Então, é uma versão mais compacta, parece um iPodzinho mesmo, é algo bem pequenininho. E, enfim, a cocaína também acaba chegando um pouquinho depois, né? A cocaína, mas hoje o abuso tá praticamente geral, tá? E sempre muito associado, né, a essa necessidade de pertencimento ou para aliviar uma dor ou uma ansiedade. Sabe que hoje eu fui ao grupo de adolescentes lá na clínica, inclusive um salve para o terapeuta Liu, nosso terapeuta Liu, que já fez um programa de adolescentes. Dois, né? E é sucesso total entre os adolescentes. Sucesso. Meu pupilo, eu brinco, então um salve para ele que ficou lá com os adolescentes para a gente estar aqui. E aí eu escutei algo que me chamou a atenção de uma adolescente que estava respondendo um questionário sobre o transtorno de uso de drogas. E aí a resposta dela foi a seguinte: eu sou tão ansiosa que eu uso a droga mais forte, que bate mais rápido, que dá onda mais rápida, porque eu sou tão ansiosa que eu não aguento esperar uma onda de uma droga mais fraca. Então, por exemplo, essa adolescente ela nem consome bebida alcoólica, porque ela tem que beber bastante até ficar bêbada, ou mesmo a maconha. Então, ela vai nos benzodiazepínicos, numa quantidade enorme de remédio, porque a onda é mais rápida. Ela não quer esperar a onda. Só para vocês terem ideia, né? Caso complexo. E quando eu faço prontuário dos pacientes, né, tem um ponto, que é o exame do estado mental, né, que a gente faz de todos os pacientes, né? E um ponto do exame do estado mental é juízo crítico. É uma avaliação do exame de todo médico, né? Como é que está o juízo crítico desse paciente? Eu coloco lá sobre o adolescente, juízo crítico em construção. Entendeu? Porque ele não tem juízo crítico ainda. E se uma pessoa que está sob efeito de droga perde juízo crítico, imagina o adolescente que já não está com juízo crítico formado. Usa droga, a possibilidade dele se colocar em risco é muito grande. Com certeza. Agora, eu não quis cortar a doutora Paula falou da resenha, né? E as resenhas hoje em dia são 2, 3 dias, muitas vezes, né? Então, olha a quantidade de droga que eles usam em 2, 3 dias, né? Aí já foi para rave, né? A resenha, desculpa, a resenha virou uma maratona, né? 2, 3 dias já virou rave. Mas eles vão. É casamento cigano. É verdade. São muitas resenhas também. Eu acho que uma característica dessa geração atual, né? Eu percebo, não só em pacientes, mas nos filhos das minhas amigas, que eu já tenho algumas amigas com filhos adolescentes, é a quantidade de eventos, gente. É muito evento. Eu não sei como é que dá conta de uma agenda tão cheia de eventos. Todo final de semana tem festa, é sexta, é sábado, é domingo. Né? Então, são múltiplos encontros e, claro, com isso, a possibilidade disso acontecer, né? Das experimentações acontecerem. Porque, ao que me parece, existe uma necessidade de pertencimento muito maior na geração de hoje, né? Qual é o meu valor, qual é o meu papel no mundo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aparecer, onde eu preciso aparecer para poder contribuir. Né? É isso que eu percebo, pelo menos na geração Z de hoje. Eu acho que a necessidade de pertencimento do adolescente ela é a mesma desde sempre, né?
porque é só a gente olhar para a gente como a gente queria pertencer, porque a gente está meio perdido quando é adolescente. Então, você quer ser amado, você quer pertencer a algum grupo. O que eu acho que vai de encontro com o que você está falando, Valentina, do aparecer, é que essa geração, além de tudo, tem a questão da rede social. Exatamente. Né? Então, a rede social vem influenciando diretamente na necessidade de cliques e curtidas constantes. Então, eu já escutei de pacientes meus, assim, uma fala triste e até mesmo direcionada para esse sentimento de estar excluído, porque teve poucas curtidas numa foto. Então, a necessidade de pertencimento é a mesma, mas a rede social faz com que tenha um plus muito grande em relação a isso. Com certeza. Potencializa, né? É um potencializador desse ato, desse comportamento. Da mesma maneira que acabou de ser dito aí, né, sobre os energéticos. Qual o papel dos energéticos nessa iniciação ao álcool, ao alcoolismo? É um potencializador. É apenas mais um aditivo ao álcool. Qual é a intenção desse aditivo? Segurar mais tempo com energia antes daquela queda natural da embriaguez. Então, o energético ele serve para dar uma sustentada durante algum tempo. Eu sei porque tenho conhecidos que têm filhos jovens e a gente percebe que esses filhos jovens, antes de sair de casa, antes de irem para a festa, entornam 1 litro de alguma bebida alcoólica. Na nossa época, doutora Paula, você é bem mais nova que eu tenho certeza disso, mas eu sei que você vai entender o que eu estou dizendo e todos aí na bancada vão entender. O pertencimento ao grupo, o uso do álcool, acontecia quando se chegava ao local da festa. Ia para a festa, queria se divertir, pegava uma ou outra bebida e tal, muitos saíam de lá carregados. Mas hoje a gente percebe que as pessoas já saem quase que carregadas para a festa. A preparação para a festa ela é absurda. Olha, eu tenho gente que eu vi, adolescentes, entornando um grupo de 5, 6, entornando 2 litros de vodka para se sentirem mentalmente preparados para irem às festas. Falamos também sobre a rede social, postando essas ações nas redes sociais, dizendo, estou me preparando, hoje vai bombar. Poxa, não se prepararam para nada, muito pelo contrário. Hoje tem. E, Fernando... hoje tem. Então, assim, ele se destrói antes de ter tido algum prazer na festa. Na minha época, as pessoas iam para o alcoolismo, né, para esse aprofundamento durante a festa. Agora não, eles já chegam transtornados, já chegam sem possibilidade de diálogo, de uma boa conversa, e chegam lá e a intenção é sempre, parece que há uma disputa o tempo inteiro de quem usa mais e quem resiste mais. E essa disputa está muito presente entre os nossos adolescentes. Ah, você é fraquinho. Aí a pessoa tem que continuar bebendo para tentar conquistar uma resistência maior até para ser aceito no grupo, para continuar sendo aceito. Tentar ser validado, né? Não é isso? Naquele Então, meio. eu gostaria que, pegando daí desculpa, até fui longo aqui nesse comentário, que esse assunto fosse continuado pelo grupo da clínica do Dr. Jorge Jaber. Bom, pois não. Quando você trouxe, você falou dessa coisa da pré, né? Me ocorreu um ponto muito importante que influencia também nesse uso, né? Que é a timidez ou a necessidade de cortar essa timidez. Né? Então, aquele adolescente... Isso eu escuto não só dos adolescentes de hoje, mas em depoimentos de dependentes químicos adultos de 50 anos que iniciaram o uso pela bebida lá na adolescência. Olha, eu diria que assim, né? 70% fala, poxa, eu comecei a usar porque eu era muito tímido, então a bebida me ajudava a chegar nas meninas, nos meninos, e, enfim. Não tinha coragem. Então,
essa falta de habilidade de lidar com o seu próprio jeito, né? Porque nós, adolescentes, é tudo meio desengonçado mesmo, né? A gente a gente estranha o próprio corpo, a gente estranha a nossa forma de conversar. Então, essa inabilidade de lidar consigo mesmo influencia nessa entrada das drogas, né? E eu me recordo também que teve uma época, né, já mais de uma década, que certas bebidas eram vendidas a R$ 1 para incentivar o consumo dos jovens, especialmente dos jovens universitários, nos eventos universitários, né? Bebidas vendidas a R$ 1, uma lata enorme, e as pessoas simplesmente entornavam na sexta-feira e passavam mal em público, e aquilo não tinha problema nenhum. E quem simplesmente não se adequava àquilo era totalmente excluído. Assim, era o careta da turma, era visto como pessoa que não se encaixa em nada. Então, o que vocês pensam sobre isso? Eu me venho só passar a palavra para a senhora Raquel, mas para finalizar, mais uma coisa que me ocorreu é que esse universo que a gente traz aqui de informação, sabe? Ou mesmo assim, antes de eu começar a estudar sobre dependência química, antes da minha faculdade de psicologia, né? Ou ali até mesmo no início, porque na faculdade não se dá muita ênfase a essa área de estudo. Eu acho que as pessoas não conhecem muito sobre realmente os riscos do uso de drogas. Eu percebo isso, sabe? Então, é aceito socialmente. E, aliás, é quase que um pedido social o consumo de bebida alcoólica, né? Se você não consome bebida alcoólica, você é chato. Isso não só na universidade, como quando você é mais velho também. Eu acho que sociedades e culturas também pensam isso. E por isso que essa nossa roda de conversa, essas informações, né, levadas ao público que está nos assistindo e multiplicadas, elas são tão importantes, porque eu acho que falta esse tipo de informação. O que você acha, Raquel? Então, eu vejo também de uma outra forma também, né? Há 40 anos atrás, aproximadamente, as pessoas iam para as festas mais para namorar, por exemplo, né? Então, não tinha uso de bebida e droga antes, né? Iam para namorar. Hoje em dia, os adolescentes, eles bebem antes, bebem durante, bebem depois, né? Então, chegam em estado deplorável em casa, né? Não tem mais muito namoro nessas festas, né? Tem o uso abusivo de drogas, de bebida, O namoro se transformou em pegação, né? Desenfreada. Sem compromisso aquele namoro romântico, tinha que chegar, buscar a menina apresentável na porta de casa e levar, não mudou tem mais, muito. Né? Então, eu acho que com essa mudança também, eles bebem o tempo todo. Qual seria desculpa cortar a senhora, Não, terapeuta Raquel, mas qual seria o papel do grupo de amigos nessa influência toda, nessa relação toda? Então, eles sentem muita necessidade de pertencer a um grupo, né? Eles têm essa necessidade. E quando eles estão num grupo que aprova o uso de droga ou estimula o uso de drogas, pode ser que, deixando bem claro, pode ser que ele venha utilizar drogas também. Então, é muito importante a família aumentar a autoestima dessa pessoa, dar uma identidade para essa pessoa ao longo da infância, ao longo da adolescência, para que essa pessoa saiba dizer um não, saiba sair de uma situação como essa, né? Porque o jovem em si, ele não usa droga para ficar doidão, vamos dizer assim, né? O jovem, ele usa droga para pertencer a um grupo. Então, o que acontece? A família deve estimular que ele pertença a outros grupos também, por exemplo, o grupo de artes, um grupo esporte, né? Isso, esporte, um grupo de voluntariado, né? Porque aí ele pertencendo a vários grupos, ele tem como escolher qual é o grupo que melhor se identifica. Ele não vai ter um grupo na qual utiliza substâncias e ele vai ficar limitado naquilo. Então, a família tem que dar todo um suporte, uma escuta para esse adolescente.
Então seria básico, porque senão ele acaba se colocando em risco. Pois é. Escutar, Então, sempre, né? desculpa, antes de passar a próxima pergunta para a senhora Valentina, eu gostaria só de fazer uma colocação aqui, né? A gente estava conversando sobre utilizar drogas também, né? A partir do uso do álcool. E isso é muito normal. Eu vejo, olha, eu sou um velho, então eu vejo desde a minha adolescência. O uso da cocaína, como ele normalmente começa? Com o uso do álcool e depois utilizando a cocaína para sustentar mais tempo sem aquela embriaguez, sem aquele mal de ficar ruim. Então, a cocaína ela é utilizada como um aditivo para segurar a onda do alcoolismo. E falamos também sobre a glamourização, né, da juventude hoje. Então, muitos casos que eu vejo de jovens é exatamente a glamourização. Aquele jovem que é o mais decadente, que é o que vai mais fundo, também vira ícone nas redes sociais do grupo. Ele vira e ele acha que aquilo é legal. Então, a gente está vivendo também um momento, em termos de grupos, de sociedade entre adolescentes, a glamourização da decadência. Eu fiz essa colocação, mas para colocar para a senhora Valentina a próxima pergunta. Muito obrigada pela sua colocação, senhor Fernando. Faz refletir bastante, porque, em paralelo, a gente também tem dentro dessa nova geração, a geração Z, a gente também tem uma geração que, além de se preocupar muito com imagem, projeção nas redes sociais, tem uma parte dessa geração que também pratica muitos esportes e posta isso nas redes sociais, que faz voluntariado. Então, a gente tem várias tribos ali que se dividem, mas a gente não sabe o que está por trás de cada uma daquelas histórias, se cada esportista está tomando algum estimulante. Eu ia falar isso agora, me lembrou os anabolizantes, que hoje também estão virando droga, né? Nós tivemos um paciente recentemente, adolescente, com tentativas de suicídio, depressão, e no histórico ele estava abusando de anabolizantes. Por quê? Porque ele se sentia feio, magro e queria ficar mais forte. Só que, claro, comprou sem orientação médica, usou sem orientação médica, e esse tipo de substância mal utilizada e mal administrada causa sérios problemas psiquiátricos, sabe? Depressão, um deles. E ele tinha uma autoestima muito baixa, né? A gente pôde acompanhar esse caso de perto, né? E como é que foi a relação, aproveitando a pergunta, como é que foi a relação com a família diante desse quadro? E a gente mudou um pouco o tema, né? Mas assim, não tem como falar de adolescência sem falar de família. Na verdade, é uma sequência, né? Eu estava pensando nisso ainda há pouco. A gente vai sempre cair na questão da família. E eu sei que você, pai e mãe de adolescente assistindo a gente aí, tá cheio de desafios, né? Olha, mas esse caso, a relação com a família, esse paciente se internou 3 vezes. E a relação com a família mudou bastante na terceira vez. Na primeira e na segunda vez, essa família tinha muita pena ainda do paciente, né? E pena, não no sentido de cuidado, mas pena no sentido de facilitar. Tanto que depois eu vinha descobrir pela mãe, nós, claro, conversamos sobre isso, ela depois se identificou, desabafou em atendimento comigo, ela percebeu o quanto ela precisava mudar, mas ela estava comprando os anabolizantes para o filho, sem orientação médica, né? Isso é um dos exemplos, porque ela não tinha noção da gravidade daquilo. E depois, ela, se estivesse aqui com a gente, ela falaria o quanto ela se transformou nesse processo também. Ela passou a participar dos grupos de família. Só que, infelizmente, por uma questão lá burocrática do plano e financeira, esse paciente também, na terceira internação, não completou o tratamento e foi retirado. Mas aí foi mais por outras questões. Nas 2 primeiras vezes, ele foi retirado
pela falta de ainda informação e conhecimento desses pais que evoluíram muito ao longo desse nosso contato. Como que a gente conversa com esses adolescentes sem quebrar o vínculo afetivo, sem virar o caretão, sem virar o opressor, né? Porque hoje tentar educar é oprimir. Tentar educar um filho da maneira certa para a vida normal já virou opressão. Então, como conversar com o jovem sem ser o opressor? Como abordar esse tipo de situação entre pais e filhos? Fernando, eu diria que o sermão definitivamente não é o caminho. Então, eu diria assim, o que fazer é difícil, né? O que a gente tem que começar pelo que não fazer. Eu acho que o diálogo ele é fundamental, um diálogo leve desde o início. Eu diria isso tanto em relação ao uso de drogas, quanto, por exemplo, a orientação sexual. Eu acho que uma família que deixa os assuntos velados, porque são assuntos incômodos, são assuntos que não são tão fáceis de falar na mesa do jantar. Tabus. São tabus. Então, eu acho que quanto mais cedo o diálogo começar, a informação começar, for um assunto de mesa, um assunto leve, que vem de base na educação, melhor. Né? Se for deixar para conversar quando a coisa explodir, vai ser mais difícil, né? Porque aí vem o desespero. E, claro, pedir ajuda. Esses dias, uma paciente minha está comigo há 8 anos. Então, ela tem 3 filhas meninas. Eu acompanhei o desenvolvimento, né, de todas. E aí, agora a mais novinha está com 11 para 12 anos, na pré-adolescente, né? E ela vinha apresentando um comportamento diferente na escola, tá? E essa mãe está percebendo e está trazendo isso para a terapia. Bom, encurtando a história. Na semana passada, ela foi chamada na escola. Eles moram lá nos Estados Unidos. Ela foi chamada na escola porque a filha tinha feito os cortes. Estão tão... Agora, eu acho que assim, a gente vê isso tão presente nos adolescentes, né? Sim. Ela tinha feito cortes superficiais, assim, bem fininhos. Automutilação. Automutilação. Bem fininhos e foi chamada na escola. Não tem uso de droga ainda nesse caso. Mas eu vou chamar atenção, porque aí, a partir disso, a mãe pegou o telefone e foi realmente ver todos os acessos da filha, né? Foi realmente ver a fundo. E achou um monte de coisa que a mãe nem imaginava, inclusive, por exemplo, pornografia. Bom, conclusão da história, né? Pulando. Ela trouxe isso para mim antes de agir. E eu falei assim, não conversa com ela sozinha. Já marca uma sessão de terapia, porque a menina faz terapia também. E já conversa na frente da psicóloga dela. Pede ajuda, uma mediação nesse momento, porque sozinha você vai explodir. E tem muito mais chance dela fazer aquela cena clássica do adolescente, de sair correndo, bater porta, se trancar no quarto. Se for num ambiente seguro e com ajuda profissional, a coisa vai fluir melhor. E foi assim que aconteceu. O efeito foi bem positivo. Poxa, que bom, né? Que bom Interessante, muito interessante tudo que está sendo colocado. Eu queria, terapeuta Raquel Sandi, que a senhora, dentro de tudo isso que está sendo abordado nesse programa, da importância desse programa sobre os adolescentes, sobre essa fase muito especial da vida de todos nós, é uma fase muito especial. Realmente é uma fase de buscas, de experimentos, de conquistas, ou então também uma fase onde se inicia a destruição. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Exatamente isso. Pode ser a família, voltando na família, né? A família precisa ter um diálogo aberto com seu familiar. Eu sou mãe, eu tenho uma menina de 27, menino de 25, neto de 11. Então, lá em casa, o papo sempre foi muito leve. Eu conversava com os meus filhos, eles muito novos. Meu neto de 11, eu já falo sobre droga com eles, sobre droga, sobre álcool, que também é droga, sobre tabaco, de uma forma leve.
Porque se você for conversar tarde, quando já estiver usando, já cria uma certa resistência, como a doutora Paula fala, não pode ser sermão. Então, se começar bem no início, antes de começar o uso de substâncias, já se torna um diálogo, como a doutora Paula falou, que não é um assunto agradável na mesa de jantar, mas pode ser, se for antes, né, doutora Paula? É isso. É muito interessante esse assunto, ele é muito interessante, muito rico. Eu acho que o diálogo aberto, o diálogo amoroso e compreensivo é sempre fundamental. Eu vou rapidamente aqui exemplificar meu próprio filho. Meu filho hoje é formado em medicina, está fazendo cirurgia geral no Albert Einstein, mas ele sempre que vinha de férias ao Rio, tem aqueles amiguinhos que eram de infância, das férias, e muitos se transformaram em drogadictos, em crianças perdidas, adolescentes perdidos, muitas vezes, por não terem esse diálogo em casa, não terem uma estrutura familiar coerente. E quando eu digo coerente, é com sabedoria para lidar e Não tem uma entender. direção, né, Fernando? A direção. Sempre que meu filho vinha, quando ele era adolescente, para o Rio, e reencontrava esses amiguinhos, eu falava, filho, esses amiguinhos estão fazendo isso, isso, isso e isso. Eu não vou lhe proibir de estar com eles, porque eles são seus amigos desde a infância. Porém, quero só te alertar para o que eles fazem. Você tem a responsabilidade de fazer as suas escolhas. E lembre-se, você é um menino muito amado, muito querido, e que tem o direito de fazer as suas escolhas. E com isso eu determinei para o meu filho que ele pudesse seguir o caminho dele, mas se ele fosse pelo caminho errado, eu certamente teria sabido. E sempre a opção dele era 1 hora, 2 horas depois voltar para casa, já na adolescência, e dizer, pai, voltei. Por quê, filho? Por que você voltou? São seus amigos há tanto tempo. E ele dizia, não, o que eles fazem não combina com o que eu quero, porque eu quero ser médico, e assim vai. Então, esse diálogo, eu falo da minha vida como um pequeno exemplo, esse diálogo mais aberto, até da família deixar, orientar e deixar com que a criança, o adolescente, caminhe seu caminho, fica mais fácil enxergar para onde está indo do que se vier dando sermão. Orientação e não proibição. Não é claro que a proibição, o limite, em algum momento ele vai ser necessário. Mas eu acho que você dá... porque assim, eu acho que nada mais engajado do que um adolescente, gente. Eles são espertíssimos, não ache que eles não estão sabendo das coisas. Fico para morrer com isso. Não, fala baixo, ou não vamos falar isso na frente dele. Captam tudo. Né? Eles não sabem, por exemplo, pais se separando, aí, poxa, o que aquele adolescente já percebeu são traumas. Tempo. Oi? São traumas. Mas eu digo assim, a família tem uma tendência a contar por último, mas esse adolescente já percebeu há muito tempo, isso que eu quero dizer, né? Como percebe tantas outras coisas que está acontecendo. Então, nada mais engajado. Então, acho que tudo que é proibido na adolescência fica mais gostoso, né? Meio Romeu e Julieta. Então, quando você dá a informação, dá a orientação, antes, né? Claro, com vigilância, com a situação ainda no controle, com proteção, mas você dá voz a esse adolescente, né? Como você está trazendo. Você dava uma escolha para o seu filho, olha, vai lá, mas a situação é essa aqui, o cenário é esse. Toma cuidado, faz suas escolhas, até porque, né, toda escolha vai ter uma consequência. Mas eu acho tão importante esse espaço aberto mesmo. E até nesse momento de deixar com que o adolescente faça a sua escolha através de uma orientação, é um auxílio para o pai, para a mãe, para quem ama, caso esse adolescente queira e tenha uma tendência de seguir pelo caminho errado. Então, se percebe que o filho tem, já é um sinal de alerta e já tem que modificar a forma de abordagem, e sabendo que está abordando um adolescente que provavelmente
tenha uma tendência, como a gente diz aí no Rio de Janeiro, de emburacar um pouco mais nessa situação, nessa aceitação do grupo, nessa fragilidade emocional que todo adolescente tem, não é isso? É bem por aí. É bem por Certamente. aí, isso aí. Mas, assim, se eu puder dar uma colocação aqui, aproveitando que o YouTube é uma plataforma, né, global, gratuita, e esse programa, né, nós estamos no 16º programa, Já é? fornecendo que legal. informações que são de muita relevância, da atualidade, são de qualidade, que ajudam muitas famílias, né, e a nós mesmos a melhorar. Eu acho, assim, é muito importante a gente divulgar essas informações, porque não são todas as famílias que conseguem nem se abrir ao diálogo, elas não têm cultura, não tiveram acesso ao conhecimento, não tiveram educação de qualidade. A gente vive uma realidade de muitas divisões sociais, uma realidade socioeconômica que é muito desigual, isso num nível não somente regional, mas num nível global. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e nós ensinarmos, não somente o público, mas ensinarmos a todos de forma geral, passando essas informações tão relevantes, a gente está ensinando as No famílias. mundo aí com tráfico de drogas cada vez mais em alta, né? Recrutando crianças e adolescentes. Bom, né, como você trouxe no início do programa, Valentina, né, brilhantemente, né? Eu que todos nós assistimos essa semana, essas operações. E aí a mídia, claro, com razão, fala muito disso, mas, por exemplo, eu quase não vejo a mídia falar que maconha pode trazer surto psicótico. É uma coisa que sabe aquela coisa assim, quando você é adolescente, fala assim, a pessoa fumou, usou uma droga e ficou louca e atravessou o espelho, né? São expressões que são usadas. Como não tinha informação, eu achava que aquilo ali era uma viagem. Como assim? Porque eu conhecia gente que fumava maconha e não tinha nada, era a maioria. Então, assim, você não compreende que a maconha, às vezes, no primeiro, segundo, terceiro uso, se a pessoa já tem uma predisposição, pode gerar um surto psicótico. Onde se ouve isso por aí, né? Desculpem interromper, desculpem a minha obrigação, lamentavelmente a minha obrigação. Estamos a 59 minutos do programa. Passou muito rápido, hein? Que esse programa é muito curto, deveria ser de no mínimo 2 horas, porque cada assunto, cada pauta escolhida pela senhora Valentina, nossa senhora, dá tanta possibilidade de nós discutirmos o mesmo assunto, a mesma pauta. Então, eu queria agradecer a senhora Valentina por mais esse programa, por mais essa participação, por mais essa oportunidade. Por mais essa oportunidade. Queria agradecer à doutora Paula Zanelato, que eu sempre digo que, além de uma excelente profissional, uma grande amiga que eu tenho na minha vida. Queria agradecer muito a terapeuta, a senhora Raquel Sandi, que sempre engrandece tanto esse programa. E a toda a equipe da clínica do Dr. Jorge Jaber. Olha, muito obrigado a vocês, que eu chamo aqui, vou revelar, vou fazer uma inconfidência. Quando elas chegam no estúdio, eu chamo de meninas superpoderosas. Então, Deus, ele falou. Muito obrigado. Só falta a gente vir com as cores, hein, das meninas superpoderosas. Então, muito obrigado às nossas meninas superpoderosas por mais essa oportunidade, por mais esse programa que engrandece tanto esse conhecimento que é de fundamental importância para toda a sociedade. E é isso, gente. Eu tenho que agradecer essa oportunidade da clínica do Dr. Jorge Jaber de colocar, junto comigo, essa equipe tão boa, sabe? Da senhora Valentina está aqui próxima. Todos os dias, conversamos a semana inteira sobre a pauta, sobre o que vai ser abordado, sobre o que é importante para você que está nos assistindo. Esse programa não aconteceria, claro, sem a parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber, não aconteceria sem
a participação sempre da senhora Valentina, que é internacionalista da clínica, e sem essa equipe maravilhosa. Mas, principalmente, esse programa jamais aconteceria sem você, porque esse programa é feito para você que está nos assistindo. Muito obrigado a todos, até semana que vem, a próxima quinta-feira, às 20h30, com o programa Nossa Saúde, exibido aqui pelo canal Intercontinental, e em breve estaremos divulgando a exibição simultânea desse programa também no YouTube da clínica do Dr. Jorge Jaber. Muito obrigado a todos vocês. Esse programa aqui é, sim, uma parceria de sucesso, de boa informação e que é fundamental para todo mundo que quer conhecer um pouco mais esse universo de cuidado, esse universo de amor, esse universo de convivência e de cuidado. Claro, cuidado é fundamental. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e até semana que vem.